Olá pessoal, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos podermos compartilhar da palavra de Deus na nossa escola de quarentena. É bem verdade que estamos ansiosos pelo retorno, e isso deve acontecer bem em breve. Graças a Deus as coisas estão se ajustando, Deus está operando, as suas orações têm feito muito efeito, com certeza. Continue orando, continue clamando a Deus para nós termos uma diminuição dos casos, diminuição das mortes, e em nome de Jesus, logo, logo estaremos nos reunindo, estaremos juntos na nossa classe de escola bíblica, de escola de formação ministerial, aliás, e juntos vamos poder estar pertinhos, podendo compartilhar da palavra de Deus e podermos trocar ideias, tirar dúvidas pessoalmente. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui com a carta de Paulo aos Gálatas, uma carta que tem um conteúdo doutrinário bem legal, bem bacana, onde Paulo ele defende a sua autoridade apostólica, ele exorta aos Gálatas no sentido de estarem firmes no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual ele havia pregado, nas suas viagens missionárias. Ele organizou a igreja e, como um bom missionário, ia para outros lugares, e nesses lugares que eles estavam, escreviam para as igrejas ao qual eles haviam passado. E essa carta aos Gálatas, ela foi escrita mais ou menos da Macedônia ou Éfeso, não há uma precisão em relação ao local. E foi em torno de 53, 56 depois de Cristo, Como a gente tem dito em alguns momentos, eu creio que isso não é o mais importante. Nós ressaltamos esses detalhes a título de conhecimento, Mas o mais importante é o conteúdo, desta carta, que é preciosíssimo para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso enriquecimento espiritual. Então, eu diria que o tema principal desta carta é a controvérsia entre a justificação pela fé e o evangelho de obras, que era tão discutido nesta época por conta dos judaizantes, Os judeus haviam se convertido, muitos gentios também haviam se convertido, e havia ali esses judaizantes que estavam ali infiltrados na igreja, mostrando, querendo ensinar para aqueles homens, para aquelas mulheres, que eles recebiam a Cristo sim, mas precisavam ter ainda algumas práticas judaicas. Paulo então escreve, e ele é bem duro com os Gálatas, Em algum momento ele vai dizer: ó, insensatos Gálatas, como tão rápido vocês saíram, daquele conhecimento pleno de Jesus, conheceram a verdade e saíram disso, voltaram à lei. E aí nós vamos falar também a respeito da lei, que é impotente para a salvação, somente a graça de Jesus Cristo pode salvar. Paulo passa então a primeira parte da carta defendendo o evangelho que os crentes haviam aceitado recentemente e defendendo também a sua autoridade apostólica. Ele chega a dizer o seguinte aqui no versículo 8, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito, Ele coloca para os Gálatas que aquele evangelho que ele havia pregado, ele não pregou de sabedoria humana, Ele costumava falar isso. A minha sabedoria não consiste em palavras persuasivas de humanos, mas vem do alto, vem do céu, vem de Jesus, vem do Espírito Santo, ao qual eu fui chamado para pregar. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos. E ele passa então de perseguidor a perseguido, a partir do momento que ele tem aquele encontro com Jesus em Damasco, aquele encontro maravilhoso, e ele, a partir daí, ele realmente se mostra verdadeiramente convertido, onde ele continua pregando, anunciando Jesus e combatendo as falsas doutrinas dos falsos profetas. Então, ele, ao reivindicar a sua autoridade apostólica, ele diz aqui no verso 11,
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E todos nós sabemos, como eu acabei de dizer, a conversão de Paulo como foi, né? E toda a sua trajetória após a sua conversão de homem, de missionário, de pregador fervoroso da palavra de Deus, e todos os lugares que ele chegava, ele tinha uma autoridade do Espírito Santo tremenda, que fazia com que todos que o ouvissem recebessem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, esta igreja, esta localidade, esse povo, os Gálatas, eles haviam recebido esse evangelho, haviam recebido a palavra da verdade. Paulo certamente mostrava para eles que a graça era suficiente, que Cristo era suficiente, que eles não haviam mais a necessidade de se voltarem a algumas práticas da lei, alguns sacrifícios. Jesus Cristo era suficiente para a salvação daqueles homens. Mas homens infiltrados chegavam até aquele local e pregavam a necessidade de praticar alguns sacrifícios, voltarem a alguns costumes da lei, e isso fez com que essa igreja pudesse decair na doutrina. Então se fez necessário esta carta, essa advertência, essa exortação do apóstolo Paulo para que esses Gálatas pudessem acordar, né, e vivificar a verdadeira graça de Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje, infelizmente, dão ouvidos a falsas doutrinas, a fábulas. E a gente tem perfeitamente claro na Bíblia o que é verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não há necessidade mais de oferecer nenhum sacrifício para que você possa ser salvo. A fé em Jesus é suficiente para que você possa alcançar a salvação. É claro que a partir da fé você vai obedecer Jesus Cristo, você vai conhecer Jesus Cristo, e para isso as nossas igrejas, elas anunciam Jesus Cristo através das escolas, ensinando o Evangelho, ensinando as Escrituras, para que você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Por isso é tremendamente importante percebermos que se nós ouvirmos qualquer outra coisa, qualquer outro evangelho, a não ser esse pregado por Paulo e pelos evangelhos da Bíblia, todo aquele que for apanhado assim é considerado maldito, conforme o apóstolo nos disse. A gente observa o fervor, a dedicação, o zelo do apóstolo Paulo pelas Escrituras e pelo Evangelho, que ele chega, num determinado momento, a ter um conflito com o apóstolo Pedro. Né? A gente tem aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Verso 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Então, Paulo demonstra aqui o seu fervor e o seu zelo pelo Evangelho da graça de Deus. Pedro, como ele próprio disse, era repreensível. Pedro era um apóstolo do Senhor, mas era um homem como qualquer um de nós. E ele era repreensível, ele era pecador, cometia as suas falhas. Neste momento, então, Paulo o adverte. Paulo, como a gente costuma dizer na linguagem popular, bate de frente com ele em relação a alguns costumes que ele tinha. Estando na presença dos gentios, ele era uma pessoa, estando com os judeus, era outra. Estava com os gentios, quando chegavam com os judeus, alguns circuncisos, ele se afastava com medo desses circuncisos. Então, o apóstolo Paulo, não gostando dessa atitude, ele o adverte, ele coloca a sua posição em relação a isso, para que ele pudesse verdadeiramente andar na verdade. E aí,
Ainda defendendo a sua autoridade apostólica, no capítulo 2, verso 20, ele dá uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia em relação à sua vida pessoal com Cristo. Ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que nós hoje estamos podendo afirmar, dar esta afirmação, assim como o apóstolo Paulo deu nesta ocasião? Ele, no caso ali, defendia a sua autoridade apostólica, né? Defendia também a sua fé. Como a gente costuma dizer, ele não defendia Deus, porque Deus não precisa ser defendido por nenhum dos homens, mas ele defendia a sua fé, no caso, a sua autoridade apostólica. Nós, como crentes em Cristo Jesus, que damos o nosso testemunho por onde quer que passamos, será que nós podemos verdadeiramente dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Olha que responsabilidade que nós cristãos carregamos com este texto, com essa declaração do apóstolo Paulo, e ao estudar esse texto, apanhá-lo para nós, para a nossa vida. Dizer que estamos crucificados com Cristo é dizer também que nós sofremos com Ele. É dizer também que nós compreendemos a sua palavra, que nós o obedecemos, que nós o temos como Senhor de nossa vida. E ao verificar aquele texto famoso que diz que ele teve aflições nesse mundo, entendermos que se ele teve aflições, se ele sofreu, se ele foi ofendido, se ele foi perseguido, nós também teremos os nossos sofrimentos. É claro que de repente não vão ser iguais aos dele. Cada um tem um sofrimento diferente, cada um tem uma vivência diferente, cada um passa por uma luta diferente. Mas o mais importante para nós destacarmos é que todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades. E o mais importante disso é não desfocarmos de Jesus. Sabermos que, ainda que tenhamos as nossas dificuldades, as nossas aflições, Ele está conosco. Se nós estamos crucificados com Ele, nós venceremos também com Ele. Se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar no dia final para juntos estarmos eternamente com Ele na glória celestial. Portanto, viver com Cristo, estar crucificado com Ele, é poder compreender toda a sua vida, todo o seu sofrimento, todo o seu exemplo deixado aqui na terra, para que nós possamos obedecê-lo seguindo-o. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele partiu para a glória celestial, pois Ele não poderia ficar mais aqui, pois o seu corpo estaria transformado, mas Ele disse que jamais nos abandonaria. E enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que possa estar conosco todos os dias, para que possa nos guiar, para que possa nos mostrar o caminho a ser seguido, para que possa dizer para nós: olha, meu filho, esse caminho aí não é correto. Olha, meu filho, nesse caminho aqui você pode ir tranquilo, que eu estou contigo. Meu filho, freia um pouco. Meu filho, espera mais um pouco. Se a bênção não está chegando, espera mais um pouco que ela vai chegar. Eu vou te dar no momento certo, na plenitude dos tempos, para que você possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Então, estar crucificado com Cristo e viver não mais nós, mas Cristo viver em nós. Significa ser habitado plenamente pelo Espírito Santo e viver longe das atitudes pecaminosas. Na segunda parte, Paulo dá uma aula sobre o Evangelho da Graça. Ele chega a usar o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado pela fé em Deus. E ele, obedecendo a Deus em tudo, Deus chegou a dizer para ele que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a geração de Abraão fez com que a sua descendência chegasse até Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, verso 11, a palavra de Deus diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
Versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Olha só, que coisa interessante, né? O crente Abraão, ou seja, aquele que creu em Deus, aquele que chegou a oferecer o seu filho, né, para que pudesse ser oferecido a Deus para a consagração ao Senhor. Então, ele, no capítulo 3, verso 11, diz que o justo viverá da fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. As obras não têm poder para nos salvar. Nós precisamos fazer as obras, porque a fé nos impulsiona a fazer as obras. Mas as obras não são suficientes para nos salvar. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus, na sua graça que nos salva, que nos liberta e que nos transforma. Então, para que a lei? Paulo vai nos mostrar também, no capítulo 3, verso 19, logo, para que é a lei? Ele diz, foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um, mas de Deus. E o versículo 24 nos diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Capítulo 3, verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso para mostrar àqueles judaizantes que pregavam, que anunciavam, que eles eram filhos de Abraão, que eles eram filhos de Moisés, que eles precisavam seguir a lei de Moisés, que eles precisavam ser orientados por Abraão, que eles precisavam, enfim. Paulo então mostra que a lei conduz a Cristo. Ela não é suficiente para salvar, senão Jesus Cristo não viria e não havia necessidade de Deus enviar Jesus para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. A lei então nos conduz a Jesus. Abraão nos conduz a Jesus. Moisés nos conduz a Jesus. A lei então, ela foi estabelecida por Deus para que o homem não pudesse pecar. Ao observar a lei, o homem observava ali o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, o que agradaria a Deus, o que não agradaria a Deus, e a partir daí, ele, ao observar a lei, não pecasse. Esse era um dos objetivos principais da lei, mas ela não tinha o poder de salvar. Havia a necessidade, então, do Messias, havia a necessidade daquele que oferecesse um sacrifício único. O homem, para que pudesse ter o perdão dos pecados, para que pudesse ser os seus pecados oferecidos a Deus, ele precisava oferecer um sacrifício de um animal. Jesus Cristo, então, é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. A fé nesse Cordeiro, a fé nesse Cristo faz com que o homem possa alcançar a salvação. Paulo, então, quer mostrar isso àqueles homens. Paulo quer mostrar aos Gálatas que estavam contaminados com todo aquele ensinamento da lei. A lei é necessária para que você possa salvar. Se não for a lei, Jesus Cristo não é suficiente. Você precisa um pouco praticar alguns costumes, ter algumas leis cerimoniais para que você possa ser salvo, para que você possa perfeitamente ser salvo. Jesus Cristo só não é suficiente. Não. Jesus é suficiente. Jesus Cristo foi quem morreu para que todos nós pudéssemos ter vida. Ele foi o Messias enviado por Deus para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado que nos leva e nos conduz à morte. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele vai ser enfático no sentido de dizer que nós precisamos viver pela fé. Somente pela fé nós alcançamos a salvação. E se alguém pregar outro evangelho, senão o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de salvação, seja considerado maldito. Na terceira parte, ele vai explicar a liberdade encontrada em Cristo. Capítulo 4, digo, pois, que
em todo o tempo que o herdeiro é menino, em cada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. No capítulo 5, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a meter-nos debaixo do jugo da servidão. A gente sabe que todo aquele que está debaixo da lei é maldito, né? Todo aquele que está debaixo da lei está condenado à morte. Então, esta liberdade proporcionada por Jesus Cristo, onde o simples fato de eu declarar a minha fé, de eu crer nele, no seu sacrifício, eu alcance a salvação, me dá uma liberdade. A liberdade de não precisar mais oferecer sacrifícios para a minha salvação. O simples fato de crer em Jesus é suficiente. Então, esta liberdade, o apóstolo Paulo mostra àqueles ouvintes e leitores que eles não poderiam dar espaço a essa liberdade para voltar novamente à servidão. Eles já eram livres. Não é? O próprio João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, a gente conhece muito esse versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Cristo liberta. A verdade de Cristo nos traz para uma nova vida, nos tira do jugo da servidão. Nós não somos mais aqueles escravos da lei. A lei foi importante para que o homem, ao observá-la, não pudesse pecar, mas ela nos conduziu a Cristo. Cristo já veio, já trouxe a salvação e está prestes a voltar para buscar a sua igreja para viver eternamente com ela. Então, este ensinamento da liberdade faz com que a gente possa dizer não para muita coisa que nos aprisiona, como os vícios, por exemplo. Né? Muita gente hoje diz que é livre porque pode pegar uma bebida alcoólica e beber, se embriagar. Muita gente diz que é livre quando pode pegar um cigarro e ficar fumando, ou uma maconha, uma droga. Mas eu diria para você que está nos vendo nesta hora que verdadeiramente livre é aquele que pode dizer não para isso. Aquele que não se aprisiona com esses vícios. Aquele que não se aprisiona com jogos de azar. Né? Muita gente pergunta: eu posso fazer uma fezinha, eu posso jogar no bicho, é isso? Eu diria para você o seguinte: você pode fazer todas as coisas. Mas quando você tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a compreender o mundo de uma outra forma. E aí você passa a entender que essa liberdade, ela não pode dar ocasião para a carne, para o jugo de servidão. Nós somos livres para dizer não para tudo aquilo que nos aprisiona. E os jogos, eles nos aprisionam. Todas as pessoas que jogam, elas não conseguem ficar uma semana sem jogar, ou um dia até sem jogar. Elas querem jogar porque acham que vão ganhar mais. Se ganhar um pouquinho, acham que vão ganhar mais e continuam jogando. Não conseguem sair daquilo ali. A pessoa que fuma, ela adquire um vício, uma questão orgânica, né? A pessoa que usa uma droga também tem questões orgânicas aí. Ela adquire aquele vício e não consegue sair por si própria. Servidão. Jesus Cristo, então, nos traz a liberdade para que nós possamos ser livres, para que nós possamos não ter o nosso corpo marcado por nenhuma tatuagem. Né? Eu sou verdadeiramente livre, não preciso de cordão no meu pescoço, nem um patuá para que possa me proteger. Jesus Cristo é o meu protetor. E ao nos ensinar desta forma, nós entendemos perfeitamente o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus que nos dá liberdade. E ao mesmo tempo em que ele fala dessa liberdade, o capítulo 5 é tremendamente importante, porque ele encoraja os crentes a andar em espírito e a evitar satisfazer os desejos da carne. Olha só, verso 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, entendemos que se nós estamos em Cristo, nós vivemos no espírito. Se nós vivemos no espírito, entendemos nesse texto que a carne, ela entra em conflito com o espírito, esta guerra, então, ela precisa ser vencida
por todo aquele que tenha Jesus como Senhor e Salvador. E ela só é vencida a partir do momento em que nós andarmos no Espírito. E ele ressalta aqui algumas obras da carne, versículo 19: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissoluções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há condenação. Contra estas coisas não há condenação. Ao contrário das obras da carne, que há toda a condenação, para o fruto do Espírito nenhuma condenação há. Porque eles provêm de Deus: o amor, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Olha só que qualidades maravilhosas que um crente precisa ter, que são fruto do Espírito. Se o fruto combate, o Espírito combate com a carne, e eu entendo, eu compreendo nesse texto quais são algumas dessas obras da carne, e eu tenho também neste texto quais são os frutos do Espírito, eu preciso então observar como está a minha vida. Ao observar a minha vida e saber que a carne combate contra o Espírito, eu preciso viver no Espírito, porque vivendo no Espírito, eu estou vivendo com Deus. Vivendo no Espírito, eu posso perfeitamente observar o capítulo 6, verso 7, que me diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E ele diz também: então, versículo 10, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Nós devemos verdadeiramente amar nossos irmãos. Devemos verdadeiramente exortá-los em Cristo, com todo carinho, com todo amor. Mas Jesus Cristo faz com que nós possamos andar em liberdade de espírito. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Que nós possamos vencer o mal com o bem. E fazendo assim a vontade do nosso Mestre, possamos estar prontos, preparados para quando Ele vier nos buscar, estarmos firmes e podermos alcançar a glória celestial com toda certeza. Que o Senhor abençoe a cada um de vós, abençoe cada família que está nos assistindo nesta hora e faça resplandecer o seu rosto sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. What gift of love